Quer assistir nossos conteúdos e ser sempre avisado quando tivermos novos vídeos em nosso canal? É fácil, basta se inscrever no canal TV FEC SC e clicar no sininho que aparece ao lado para ser notificado sempre que tivermos novos conteúdos. Bom, retomando então as nossas reflexões, eu vou inicialmente mostrar os textos da manhã que eu prometi. Em princípio, né, claro. Então, o texto da obra Os Mensageiros. Vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos. Não são 30 dias, nem 30 meses. São 30 anos. Para voltar à Terra em tarefa mediúnica. Então, todo aquele processo que a gente referiu, esse nosso irmão durante 30 anos. Há relatos de mais tempo e de menos tempo nas obras sérias produzidas em nosso movimento. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas moveram os maiores recursos em benefício de meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Agora do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que eu referi. Antes de reencarnarem, na tarefa preparatória que experimentaram no mundo espiritual, tiveram o perispírito e o corpo físico planejados pelos técnicos em reencarnação, no sentido de lhe ajustarem as estruturas, para que no momento próprio eclodissem ou se ampliassem as percepções extrafísicas, iniciando-se a tarefa de intercâmbio espiritual. Foram adestrados para o trabalho que ora desempenham, receberam instruções, apropriaram-se das ferramentas de que necessitam para se ajustarem com a vida. E ainda do projeto, eu não referi hoje pela manhã, mas mostra essa correlação do planejamento com o corpo físico futuro. Uma outra inferência importante a tirar da conceituação de Kardec é o caráter orgânico da mediunidade. Quando reencarnado, claro. O corpo físico, como máquina que é, terá que corresponder-lhe às necessidades, gerando mecanismos de expressão adequadas para a sua atuação no plano das formas. Então, o projeto nos possibilita, de uma forma bastante concisa, uma reflexão de profundidade que a gente tentou, com os nossos limites, claro, fazer hoje pela manhã. Então, o nosso módulo da tarde. Médiuns e mediunidades. No encerramento da manhã, o Jacobson tratou deste assunto. Eu só vou, então, retomá-lo para que a gente possa desenvolver outra perspectiva.
O desenvolvimento da mediunidade, está lá na influência moral do médium. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. Então, aqui de novo a retomada de que há necessidade do ajustamento fisiológico para que esse compromisso previamente ajustado possa se expressar. Então, nesse sentido é que ela se radica no organismo e, nesse sentido, independe do nível de desenvolvimento moral do indivíduo. A propósito, no livro também consta uma pergunta que é muito recorrente em nossos dias. Muitas pessoas que iniciam os estudos da mediunidade sentem-se, de alguma forma, impressionadas e até mesmo não aceitam a ideia de que pessoas que não tenham ética, que não expressem suas atitudes a partir de um compromisso ético, sejam portadoras de mediunidade. Há uma resposta interessante no Livro dos Médiuns e, posteriormente, Kardec vai desenvolver essa linha de raciocínio em O Evangelho segundo o Espiritismo. E, nesta oportunidade, ele, retomando a reflexão do Espírito na obra anterior, vai dizer o seguinte, que se fosse justa essa nossa preocupação, ou seja, que tivesse que necessariamente ter uma correlação, não se está dizendo que não seria interessante ter a correlação, mas se fosse uma condição sine qua non, não tendo uma não pode ter a outra, diz ele, seriam muito maiores os números dos mudos, porque quantos de nós têm a capacidade da palavra e fala mal? Usa mal a palavra, usa para intrigar, usa para mentir, usa para difamar, usa para corromper. Então, se tivesse que ter uma correlação necessária entre a faculdade e o uso, nós estávamos perdidos, né? Então, por que exigir isso só da mediunidade? Repito, aqui ainda não está a análise de que seja importante ter essa correlação. É óbvio que não tendo essa correlação vai ter consequências, mas não há, a princípio, uma correlação, posto que a mediunidade, assim como a competência de falar, depende unicamente de que as cordas vocais e todo o aparelho fonador tenha a capacidade de produzir os sons articulados. Agora, esse é o início da resposta. O final, como muito bem já referiu Jacobson, mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades morais do médium. Então, conforme o indivíduo utiliza, evidentemente que o uso pode ser bom e pode ser mal, mas não só da mediunidade, de todos os talentos humanos. Quantos talentos nós temos que são flagrantemente mal utilizados? E essa questão, que está em um outro capítulo dos inconvenientes e perigos da mediunidade, Allan Kardec vai provocar, vai fazer a pergunta, e a resposta traz importantes considerações nesta correlação entre a potência, o talento e o indivíduo, médiuns e mediunidades. Pode o exercício da mediunidade ter de si mesmo, quer dizer, o simples exercício, o fato de exercer, inconveniente do ponto de vista higiênico, de saúde, a abstração feita do abuso. Então, vamos primeiro entender a pergunta, raciocinar sobre a pergunta, refletir sobre a pergunta. Ele já está retirando da pergunta o abuso.
Por quê? Evidentemente, o abuso do exercício mediúnico, o exercício mediúnico feito em más condições, o exercício mediúnico feito em quantidade, vamos dizer assim, exagerada, portanto, abusiva, evidentemente vai trazer algum tipo de comprometimento à saúde em algum momento. Pode não ser, fez o ato, tem a consequência. Quando nós analisamos, aliás, a lei de causa e efeito, é importante que a gente tenha sempre presente isso. Toda ação gera uma reação. Quando essa reação vai se dar e como essa reação vai se dar, é outra questão. As reações podem se dar de curto, médio ou longo prazo, na intensidade que for necessária, que o agente merecer no momento da aplicação. Então, pensando só na temporalidade, há determinadas ações que nós realizamos e a consequência é imediata. Não posso comer sal, não posso ingerir sal porque sobe a pressão. É imediato. Mas há uma quantidade de outros atos que não são imediatos. Vão se dar a médio prazo. Por exemplo, nós realizamos o ato abusivo na juventude, e na juventude, nos primeiros anos ali da velhice, as coisas vão razoavelmente bem, e quando nós vamos perdendo mais acentuadamente o fluido vital, a velhice propriamente dita, as consequências aparecem. Ou seja, o abuso do fluido vital, o uso inadequado do fluido vital, pode trazer uma consequência não necessariamente de curto prazo, de médio prazo. E há outras consequências, há outras reações que vão se dar a longo prazo, no mundo espiritual e no retorno do indivíduo à vida corporal. Agora, que vai se dar, isso é ponto pacífico, porque a lei é ação e reação, causa e efeito. Então, ele já está tirando a abstração. Então, vamos refletir de novo a pergunta sem a questão de um uso abusivo. Pode o exercício da mediunidade, ele si mesmo, o ato de exercitar, ter inconveniente do ponto de vista da saúde? Resposta. Há casos em que é prudente, necessário mesmo, o exercício moderado. Então, ele já está de novo retomando a questão de como usar. Há indivíduos que têm que ter um cuidado bastante significativo nesse exercício para que ele não entre na categoria de abuso e, portanto, ter consequências. Agora, o que é capital, o que é principal na pergunta, na resposta, perdão. Tudo dependendo do estado físico, e agora vem de novo a questão moral, e, não é ou, é e moral do médium. Então, aquela primeira impressão da questão correlativa entre ter mediunidade, não gerar em imediato uma necessária repercussão moral, não há essa correlação porque se radica no organismo, isso poderia nos gerar essa pergunta isolada, a ideia de que não vai dar nada. Eu uso como eu quiser, porque não tem correlação. Aí vocês vão dizer, mas Sandra, o final da resposta anterior, da análise anterior, já mostrava que não é bem assim. Eu sei. Mas eu estou mostrando uma outra perspectiva de análise para fechar todas as portas. Porque a tentativa nossa cristã, por mais absurdo que isso possa parecer numa análise inicial, e os cristãos espíritas, infelizmente, não somos diferentes, é sempre achar uma janela para poder escapar. A regra apresenta-se assim. Aí a gente vai, mas não precisa ser na intensidade, vamos diminuir a carga, vamos flexibilizar. E o flexibilizar para nós é quebrar. A gente tanto flexibiliza que daqui a pouco não tem mais regra.
Isso a gente pode fazer com as leis humanas, com os estatutos, com as constituições, com as leis normais das relações humanas. A gente acaba fazendo, porque está na nossa competência essa administração. Mas com relação à lei divina, isso é absolutamente inoperante, ineficaz. Ela não depende, a sua aplicação não depende da nossa vontade, como depende a lei humana. A lei humana, para que ela tenha eficácia, muitas da concretização da eficácia está sob a adesão do destinatário. Mas a lei divina dispensou esse aspecto. Acontecerá, quer a gente queira ou não queira, quer concorde, discorde, quer acredite, desacredite. É, ponto. E esta questão, então, vem fazer o fechamento devido. Ou seja, as questões de exercício mediúnico e saúde, essa correlação absolutamente necessária e possível, porque esse é o ideal, é para isso que todos nós lutamos, trabalhamos, que é a tal da qualidade na prática mediúnica que falava a Marta hoje de manhã. Qualidade não só da produção mediúnica, mas qualidade para o indivíduo que produz. Porque eu vou repetir o que já conversamos pela manhã. A programação é sempre para o êxito. O fracasso é um acidente de percurso escolhido pelo próprio indivíduo. Então, como se dá essa correlação de exercício e saúde? Tudo dependendo do estado físico e moral. A questão física, a primeira parte ali da frase final, parece-nos que o movimento vem absorvendo e cuidando bastante bem. Pelo menos de uma forma generalizada. Qual seja, quando vai fazer o ingresso no exercício, via de regra, o movimento federativo, nós que estamos atuando nesse movimento, que nos preocupamos com o estudo, que nos preocupamos com as orientações federativas, estamos muito bem documentados, estamos com muito bom suporte, com uma quantidade de ferramentas bastante satisfatórias. Claro que tudo que é humano sempre pode melhorar, mas aquilo que nós temos produzido por nós próprios enquanto movimento federativo é uma ferramenta de bastante qualidade, permitindo sim uma prática saudável, e no campo dos cuidados físicos do médium, parece-nos que todos nós já absorvemos com relativa facilidade. Nós entendemos culturalmente, inclusive, que alguém que não pode prestar um serviço, não pode prestar o serviço. É desumano exigir que alguém que esteja doente trabalhe. Se a lei humana já entendeu isso, quanto mais a divina. E via de regra, eu vou repetir, nós, enquanto movimento federativo, estamos trabalhando essas questões com bastante cautela, com bastante qualidade. Repito, sempre pode melhorar, mas neste aspecto eu vejo produções muito boas. E quando conversamos entre nós nos encontros, o cuidado, a preocupação de todos que estamos nas lideranças espíritas é sempre pela proteção aos trabalhadores, é sempre no cuidado com a sua qualidade de vida, jamais exigir e até mesmo permitir o exercício de uma tarefa que venha a causar dano para o próprio indivíduo que a realiza. Contudo, a expressão, a questão não termina aí. Os cuidados com a saúde, com a qualidade de vida daquele que exerce a mediunidade, não se limita a observar que ele tenha condições neuropsiquiátricas para trabalhar, que ele tenha saúde relativa para exercer essa função, mas que ele tenha condições morais, mínimas pelo menos, ainda que não seja o esplendor da virtude, ainda que não seja a plenitude da virtude, que isso virá quando nós chegarmos a desenvolvimentos
íntimos mais profundos, em tempos que hão de vir, sem dúvida alguma. Mas, evidentemente, o trabalho nos ajudará também muito no desenvolvimento dessas competências. Então, é claro que não é um padrão de excelência que se vai exigir. Alguém que já tenha chegado à plenitude da paciência, à plenitude da misericórdia, à plenitude do respeito humano, mas minimamente, pelo menos. Um indivíduo que, no mínimo, tenha decidido consigo que vai lutar ao longo da encarnação para realizar mudanças na medida e no limite que lhe for possível, mas para atingir o limite que lhe seja possível. Vou repetir. É evidente que cada um de nós tem níveis diferentes de capacidades. Alguns poderão chegar em um estágio, outros talvez não consigam de pronto. Chegarão no seu tempo, no seu ritmo. Mas todos nós sempre podemos fazer um pouquinho mais. Todos nós sempre temos a possibilidade de realizar aquilo que nos comprometemos a realizar. É diferente de um para o outro, cada um de nós tem os seus compromissos, mas que pelo menos possa atingir o limite do compromisso traçado. Então, este elemento ainda não está bem, a meu juízo pessoal, estou falando eu, Sandra, a meu juízo pessoal ainda precisa que nós transformemos isso em termos de cultura, ou seja, que isso fique pacífico entre nós. Que todos nós tenhamos um comprometimento, não só pessoal com relação a nos tornarmos indivíduos a dia mais evangelizados, mas também enquanto coordenações, lideranças, enfim, cuidemos disso em relação aos nossos trabalhadores. E na mediunidade, em especial, isso é fator de saúde, mais claro, fica mais fácil de perceber o quanto isso gera consequências no indivíduo, se nós olharmos o indivíduo ao longo daquela encarnação. Então, repito, pode não se dar consequência no momento inicial da prática, pode levar alguns anos, mas em algum momento nós vamos ver nele transtornos, nós vamos ver neles dificuldades de vivência encarnatória, em função de todos aqueles vícios morais que ele não fez nenhum esforço para modificar. E eu estou sendo bastante objetiva. Não se exige a plenitude, e agora estou referindo que ele não fez esforços. Não estamos afirmando que precisa anjo para fazer reunião mediúnica, e não estamos afirmando que as mudanças se farão todas numa encarnação. Cada coisa é cada coisa dentro do seu limite e da sua possibilidade. Mas repito, que a gente possa ir aos pouquinhos complementando o projeto que se comprometeu, que está aqui para realizar. E por que as questões morais, então, dizem tão diretamente com o exercício da mediunidade? Porque esta mudança de condições a que o médium está sujeito na reunião, que é o chamado transe, ela vai, de alguma maneira, colocá-lo, com as suas características, no processo de conectude com o comunicante. E, evidentemente, se não há um projeto verdadeiro, honesto, sincero, de mudança pessoal do encarnado, aquela relação passa a servir como um processo de retroalimentação. Então, a dificuldade dele, de alguma forma, alimenta a minha. Uma coisa é este convívio se dar durante os minutos do transe, e a posteriori eu tenho o meu comprometimento de vida e vou lutar para implementá-lo. Outra coisa completamente diferente é se dar a relação de conectividade durante aqueles minutos e eu, na minha vida, não tenho compromisso nenhum com coisa alguma. Então, na verdade, não é que o espírito fique grudado no médico, o espírito tem mais o que fazer do que ficar se preocupando só com os trabalhadores espíritas. Mas,
antes mesmo de um processo obsessivo, que poderá acontecer sem dúvida alguma, mas antes mesmo de um processo obsessivo, o que me parece muito grave é que a ausência de um projeto pessoal de vida e o exercício da mediunidade gera um processo de retroalimentação. Eu retroalimento a má tendência do espírito e ele retroalimenta a minha. E aquilo que foi para uma proposta saudável de busca conjunta de autoiluminação se torna em exercício de irregularidade sobremaneira para aquele que já estuda e que sabe o que deveria estar fazendo. Então, a resposta do espírito à pergunta de Kardec, sobremaneira neste ponto final, parece-nos algo bastante perturbador, que merece a nossa atenção e que os bons estudos, os estudos sérios, como o codificador propõe nesta obra, no capítulo inicial, lá na parte primeira, no capítulo 2 do método, referindo a questão da importância do estudo, e vejam, ele colocou o capítulo do método, interessantemente, na obra que vai se destinar ao médium. De certa forma, um olhar metodológico diria, bom, ele está dando um tiro no próprio pé, porque se ele está propondo na obra em que vai fazer exercício mediúnico, que se tenha estudo, que o fenômeno é secundário à filosofia. Não era esse naturalmente o objetivo dele, mas era, ao contrário, fortalecer que, diante de situações tão especiais em que uma pessoa se coloca, que é o exercício mediúnico, é preciso que ela faça nas melhores condições possíveis e que gere uma segurança e uma qualidade de vida para ela mesma, já que o projeto é esse. Se eu pedir a mediunidade para sair dessa melhor do que eu entrei, não é razoável eu imaginar que possa exercer de qualquer maneira. É importante que eu me atenha no fato de que a maneira como esse exercício se dará nas condições morais de saúde física, como já dito, mas nas condições morais em que eu oferecer, isso facilitará a minha vida ou complicá-la ainda um tanto mais. Sobremaneira, nós, espíritas, que vamos entendendo as influências dos espíritos em nossa vida, sabemos que uma das consequências aí sim, bastante compreendidas em nosso meio, sem dúvida alguma, são os processos obsessivos. Então, é algo que precisa a nossa atenção, a nossa reflexão. Eu trouxe um texto do benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, para que nós possamos refletir num outro aspecto. Ele vai dizer o seguinte, já no finalzinho do slide já tem a referência bibliográfica. Investimentos espirituais de alto valor são realizados em benefício de reencarnações importantes que nem sempre redundam em êxito. Em reencarnações importantes, ele está falando da nossa. Não é de pessoas importantes a maneira de entender materialista. Todos nós somos reencarnações importantes. Por quê? Porque nós merecemos a atenção de pessoas importantes. Nós fomos merecedores disso. Equipes espirituais se mobilizaram para que nós pudéssemos nascer. Se nós olharmos o texto ali do nosso dos mensageiros que eu agreguei na abertura da fala agora da tarde, nós vamos ver que o Ministério da Comunicação, o Ministro da Comunicação, estas pessoas que têm tarefas importantes, agregam no seu conjunto de tarefas, auxiliarem nos nossos processos reencarnatórios. As equipes espirituais que nos cuidam, que nos auxiliam para o trabalho, elas abdicam de estarem fazendo outra coisa, às vezes inclusive no seu direito de lazer, né, de poderem estar fazendo seus cursos, enfim,
para cuidarem dos seus tutelados. Tudo, claro, dentro de um cronograma muito, muito bem organizado, é evidente que eles não vão deixar de fazer cursos, mas muitas vezes abdicam de poderem estar lá para estarem cuidando dos tutelados. Então, são pessoas importantes. E ao se preocuparem conosco, geram situações importantes. Nós somos importantes para eles. Ademais, se nós olharmos dentro da estrutura da vida, conforme o princípio inteligente vai evoluindo e se especializando, por óbvio que as exigências reencarnatórias se ampliam, se complexizam. Aquilo que era suficiente para as primeiras encarnações não é suficiente para o nosso momento. Então, também são reencarnações importantes nesta perspectiva da complexidade que é organizar uma reencarnação. Vejam quantas pessoas encarnadas foram mobilizadas para que nós nascêssemos. A nossa família foi mobilizada. Porque para que nós tivéssemos a estrutura física que nós temos, aquela que vai possibilitar o exercício mediúnico, porque a mediunidade se radica no organismo, evidentemente tem que ter toda uma genética material que não pode ser desconsiderada. Então tem que buscar uma família que possibilite isso, pelo menos uma única vez. Pelo menos um gameta feminino ou masculino tem que possibilitar isso, pelo menos. Então já aí se mobiliza todo um contexto. Tem que reunir esses indivíduos, esse pai e essa mãe. Mesmo que não há relação fortuita, mas tem que reunir esses indivíduos. Mas não é só de pai e de mãe que se vive numa encarnação. Há N outras relações que nós vamos ter naquela encarnação e tem que ser mobilizada para que nós possamos ter os desafios, as vicissitudes, as experiências que nós precisamos ter. Então, é todo um complexo familiar que se dá a partir das nossas decisões, nós formando novas famílias. Nós viemos de uma família, não importa como, e formamos uma nova família. Então, todos esses espíritos estão mobilizados com a nossa encarnação. Sem contar as equipes espirituais. Então, realmente, não são encarnações simples. Aquelas que se dão de forma automática, atendendo meramente à lei de ação e reação. Há um nível de evolução do espírito em que ele passa a exigir outros elementos. Uma vez que a repercussão das suas escolhas tem agora a ingerência dele próprio para administrar essas consequências. Na medida em que as equipes perguntam, apresentam os projetos, nós atuamos no projeto, com limites, por óbvio, dependendo da evolução de cada um. Nós não vamos imaginar que nós vamos chegar na colônia espiritual e vamos dizer para o mentor exatamente tudo que a gente quer e ele vai assinar. Então, eu não quero ter nenhuma dificuldade, eu quero ter só uma satisfação, eu quero ganhar muito bem, eu quero trabalhar pouco. E o mentor vai, sim, concordo. Claro que não. E se é um indivíduo neste nível, tem direito de escolher menos. Quanto mais preguiçoso, menos capacidade de escolha. Quanto mais na retaguarda, menos ingerência nos projetos. Mas a gente já vai atuando aos pouquinhos, sem dúvida alguma. Então, são reencarnações mais complexas, que exigem outras demandas e outras questões. E, por isso, são reencarnações importantes. Ainda que, eventualmente, a gente não seja uma pessoa importante no sentido comum da palavra. Que nem sempre redundam em êxito. E aqui a gente volta para o assunto da manhã. Porque é um assunto extremamente palpitante. É um assunto que merece muito a nossa atenção. Na medida que tudo foi organizado para que eu desse certo, é preciso a minha reflexão profunda e constante para viabilizar todas as ações que eu tenha condições de fazer para que esse negócio dê certo. Então é, de certa forma, estranho, esdrúxulo, que dê errado.
porque tudo está planejado para dar certo. É incompreensível do ponto de vista teórico. A prática vai mostrar que é assim. A grande maioria não só não chega como completista, como chega como fracassado. Mas tudo era para ter sido diferente. Como é que chegou aí? Como é que se deu o desvio quando o fato era para andar em linha reta? Tudo foi mobilizado para a linha reta e o indivíduo faz um desvio. Como explicar isso? Que elementos entraram aí? Então, que redundam em êxito. Como decorrência, olhe um dos elementos fortes que contribui para o fracasso. Como decorrência das fixações anteriores. Coisas que foram produzidas em outras encarnações, geraram hábitos perniciosos e nós não nos livramos deles. Não fazemos a necessária análise, não tomamos as providências necessárias, embora eles tenham sido detectados no plano espiritual por nós próprios, embora a gente tenha feito investimentos, no caso do Otávio, 30 anos, para que fosse diferente. Então, como decorrência das fixações anteriores e dos hábitos perniciosos, de que não se conseguiram liberar esses candidatos à elevação. Então, os elementos que contribuem fortemente para o nosso fracasso reencarnatório dizem respeito às fixações anteriores e aos hábitos perniciosos, que de alguma maneira a gente consente que eles saiam lá do porão do psiquismo, venham para a periferia e passem a fazer exigências no sentido de que nós venhamos a repetir os padrões anteriores. E isso é interessante. Porque tudo foi organizado, a lei me favorece com o esquecimento do passado, para que eu possa ser uma pessoa diferente, para que eu possa fazer diferente. E, no entanto, eu vou tomando atitudes que trazem o passado à tona. Eu vou fazendo escolhas, ou não faço as seleções necessárias nas escolhas, e trago os padrões anteriores. Eu referia hoje pela manhã, conversando com o pessoal jovem, eu referia uma coisa que me chama muito a atenção entre nós. Muitas vezes a gente está conversando e a gente costuma dizer, não, eu não assisto novelas deste teor, Sandra, porque trazem violência, trazem uma sexo-idolatria complicada, enfim. Eu não sou favorável a determinadas programações, assim e assim. Aí eu pergunto, mas como é que tu sabe que isso está acontecendo na novela, que isso está acontecendo no programa tal? Como é que tu sabe que houve tal polêmica, que houve tal comprometimento moral, assim ou assado? Sabe o que é, Sandra? Que eu estava passando na sala. Tem gente que já ouviu essa história, mas eu estou numa idade que a gente pode repetir. É da fase. Eu estou feliz da vida. Que agora não preciso pensar se eu já contei ou não contei. Eu estou passando na sala. E eu, quando a pessoa diz isso, eu continuo com muita inveja. Porque imagine, uma novela leva 45 minutos um capítulo. Se ela está passando na sala, para ela chegar no fim da sala, leva 45 minutos. Imagina o tamanho da sala dessa criatura. Para mim, que moro num apartamento de 100 e poucos metros quadrados, é um motivo de muita análise, né? De ficar um tanto quanto invejando a situação do irmão. Mas, enfim, está passando na sala. E fica passando na sala. Ele passa a segunda, ele passa a terça, ele passa a quarta, ele passa a quinta. Ora,
água mole em pedra dura, e nós não somos uma pedra assim tão dura para as viciações, daqui a pouco eu trago aquilo que era do passado, porque eu só parei para ver porque aquilo me interessou. Ninguém para ver, ninguém se conecta com alguma coisa que não lhe seja interessante. Nós estamos na internet, passa um assunto que a gente não é ligado, a gente passa o assunto, passou. Para que eu me fixe num determinado assunto, algum nível de simpatia eu tenho que ter com esse assunto. Senão ele nem me chama atenção, entre tantas notícias que tem ali na telinha, por que essa? Então, eu vejo, eu revejo, eu vejo de novo. Aquilo que na segunda-feira pareceu algo até estranho, que interessante que isso tenha me chamado a atenção. Na terça já não parece tão estranho, na quarta já não parece tão estranho, na semana que vem eu já estou pensando, pelo menos, em flexibilizar a minha própria vida, as minhas próprias escolhas morais, porque quem sabe, daqui a pouco, aquilo me chama tanto a atenção que eu não consigo resistir aos ímpetos internos, porque agora eu os deixei aflorar. Eles estavam adormecidos, mas agora vieram para a periferia. E quando isso vem para a periferia, aí realmente precisa uma força muito grande, uma decisão muito firme, uma tomada de medidas muito disciplinadoras consigo, para que realmente a gente não cambaleie e não acabe por cair. Então, efetivamente, são estas questões que nós não tomamos as medidas necessárias. É esse fato de não se conhecer. Disso que a gente conversava de manhã, o partido do sem noção. Quer dizer, a gente acha que só os outros caem, que só os outros têm dificuldades morais, que barbaridade, sabe tanto, lê tanto, não sei o quê, é palestrante, e tu vê, está aprontando. Hoje é ele, e se eu não tomar cuidado, amanhã sou eu. Porque entre eu e ele não tem grande diferença assim. Todos nós temos uma retaguarda. Todos nós temos passado. E se não tomarmos medidas sérias em relação a ele, ele fará sua força no nosso presente. Então, quando os espíritos bons, nas mensagens, desde a codificação, passando depois para as complementares, e só para citar esses dois espíritos com os quais eu trabalhei hoje, né, no sentido, quer dizer, não estavam aqui presentes comigo, por óbvio, mas que eu os referi hoje, André Luiz e Filomeno de Miranda, quantas orientações eles dão no sentido de que a gente selecione, que a gente tome providências com relação ao dia a dia. Há tanta coisa boa para ser vista, para ser ouvida, para ser falada. Por que esse conúbio com o mais frágil? Por que insistir com determinadas escolhas que são flagrantemente perigosas, se há outras que não são? Por que viver sempre como se estivesse num esporte radical? Em algum momento pode dar algum problema, não dá nada, mas pode dar uma situação muito grave. Então, por que não mais cautela, não mais disciplina? Por que não fazê-lo desta forma? Por que não ir pelo caminho mais fácil? Neste sentido, de não estar sempre ao lado do risco, ao lado do perigo. É óbvio que as situações de nossa vida, às vezes, nos exigem isso. Há situações que nos colocam diretamente ao perigo. Nós estamos com uma pessoa familiar acamada com uma doença transmissível. É claro que nós vamos estar cuidando da pessoa. Agora, uma coisa completamente diferente é nós deliberadamente estarmos expostos a situações que flagrantemente têm conexão com o nosso passado e que a gente se coloca ali sem nenhuma necessidade. E as obras mostrando o quantos caem a gente do partido do sem noção, achando que conosco vai ser diferente, que não vai dar nada. Havia uma FM no Rio Grande do Sul, e especificamente em Porto Alegre, que tinha uma programação jovem, na época que eu era jovem, que tinha um programa exatamente assim, que era o Sem Noção. Então, ele ia num Grenal com a camiseta de um time, do time dele, na torcida do outro. E nada vai me acontecer. Claro que ele apanhava. Eu vou me atirar de um edifício de 40 andares, não vai me acontecer nada. Claro que ele se quebrava. Então, é o sem noção. Quando na obra basilar,
Allan Kardec pergunta o que eu posso fazer para, numa existência, ter o máximo de êxito possível. O que eu posso fazer do ponto de vista prático? E os espíritos respondem, tá lá finalizando a parte terceira. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Não foi Sócrates, efetivamente, quem inventou a frase, ele leu, mas, de alguma maneira, a frase é dele, na medida em que ele implementou uma filosofia nesse sentido, a filosofia do autoconhecimento. E Allan Kardec, porque vivia no período positivista, como nos foi muito bem lembrado pela manhã, pelo Jacobson, ele vivia neste meio, ele conhecia os pensadores desta área, não no sentido físico, mas sabia dessa literatura que ainda era muito abundante em seu período de existência, aqui conosco. Ele faz uma subpergunta a 919. Porque os positivistas diziam, não aceitavam a filosofia socrática, e afirmavam que havia muito risco no autoconhecimento. Porque como eu sempre me iludiria, quando eu fizesse essa viagem para dentro, eu fatalmente, se eu fosse uma pessoa pessimista, eu ia achar que a culpa de tudo era minha. Se eu fosse uma pessoa otimista, eu ia achar que a culpa de tudo é dos outros. E aí Kardec coloca a subpergunta. Reconhecemos a importância dessa máxima, mas queremos saber como fazer isso. Processo do autoconhecimento. E está implícito como fazer isso e não errar. E aí quem responde é um socrático, é Santo Agostinho. Faze como eu fiz. Todas as noites eu analisava meus atos para verificar os acertos, para repeti-los. Não é acertar por acaso. Tem vezes que a gente acerta até querendo errar. Não, é identificar o que foi acertado para que aquilo se torne um padrão. Eu identificava meus equívocos. Não é para me achar um miserável, para me punir, para me maldizer, mas é para implementar um projeto de me corrigir. Então, eu identificava meus acertos para repetir e identifico meus equívocos para corrigir. Este processo de conhecimento pessoal é que vai nos dar essa baliza de até onde a gente pode ir. Sempre com humildade. A humildade é a base da evolução na fase hominal. Porque ela é a virtude que permitirá a construção das outras virtudes. Ela é aquela que nos coloca na dimensão de reconhecer a superioridade divina e o seu cuidado conosco, mas que admitimos as nossas fragilidades pessoais, sem alarde, sem pessimismo, sem derrocada, sem nos acharmos as criaturas mais insignificantes da natureza, mais desprezíveis da natureza, porque trazemos esta ou aquela questão ainda para ser corrigida no campo moral. Mas a humildade nos permitirá esta força íntima para nos colocarmos sempre à disposição de realizar o nosso melhor. Para encerrar, ainda de Filomeno, existem inumeráveis servidores fiéis que, tomando a charrua, não olham para trás, preocupados com a seara que lhes compete trabalhar, a fim de que a boa semente encontre solo ubérrimo, fértil, para germinar, crescer e produzir. Então, sim, indiscutivelmente, existem inúmeros servidores fiéis, inúmeros servidores que plantam a boa semente e se oferecem como um terreno fértil, para que ela possa dar os frutos na quantidade que aquele solo tem condições de produzir. Jesus assiste-o a todos com fraternal ternura, confiando no prosseguimento da atividade por parte daqueles que estão vigilantes no trabalho. Então, uma vez produzido o autoconhecimento, nós vamos ter a possibilidade, vamos estar preparados para o processo da vigilância. Porque Jesus sempre
referia: vigiai e orai. Então, a partir do autoconhecimento, eu sei o que vigiar, e como mecanismo de fortalecimento para as boas escolhas e para sair das vontades menos favoráveis à minha evolução, eu vou utilizar do sagrado recurso da prece. Então, Jesus assiste-o a todos e não tem por que desassistir-nos nas nossas propostas regeneradoras. Há um personagem do Evangelho que particularmente nos toca muito o coração. E é com uma fala dele que gostaríamos de encerrar a nossa participação, assim, individual, depois teremos a coletiva, mas individualmente conversando com os amigos e propondo essas reflexões, extremamente gratos e felizes por estarmos participando deste evento, pela confiança e pelo convite da Federativa Catarinense. Eu estava pensando no personagem Paulo de Tarso. Quando, na fase final da sua existência, depois de já condenado pelo imperador romano, ele que recorreu à última instância exatamente para possibilitar esse confronto, esse encontro com César, depois de já condenado, chega o momento da execução da sentença. E o servidor público que deveria executar o édito, a sentença final, ao olhar a sentença e o condenado, fica se sentindo conflitado. Porque a sentença afirmava que estavam diante de um inimigo de Roma, alguém que punha em risco o império. E o funcionário público olhava para um homem semi-morto. Porque Paulo, já naquela época, apesar da idade cronologicamente não ser avançada, mas ele estava muito doente. As condições climáticas, a maneira como foi exercida a tarefa, as dificuldades no exercício da tarefa, levaram-no àquela situação. E não podemos esquecer todo o período de cárcere. E se os cárceres são difíceis hoje, não eram melhores e muito pelo contrário, nas épocas anteriores. E Paulo, percebendo o conflito, vai dizer a frase derradeira, aquela que deve repercutir em nosso coração. A razão pela qual vale a pena todos os esforços para fazermos o melhor que esteja ao nosso alcance. Ele olha para o servidor com muita tranquilidade, para dizer-lhe simplesmente: meu filho, cumpre o teu dever, porque eu já cumpri o meu. Que bom poder partir dessa existência com essa consciência tranquila de que fizemos o melhor que estava ao nosso alcance. Que Jesus nos abençoe. Um excelente encontro para todos. Muito obrigada.